Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre angiologia, a doutrina dos anjos. Nós já falamos a respeito das origens dos anjos, depois nós falamos sobre a natureza dos anjos, suas qualidades, suas características. E nesta feita nós iremos falar sobre o ministério dos anjos. Vamos ler um texto bíblico da palavra de Deus. Vamos ler um texto muito conhecido em Apocalipse. Gosto muito desse livro, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos ler o capítulo 5. 5 e o versículo de número 8. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Então vamos utilizar esse texto bíblico aqui, para nós mostrarmos. Isso é uma das referências bíblicas a respeito do ministério dos anjos. Poderia ler outros versículos, mas como eu amo esse livro de Apocalipse, eu gosto de dar honra a este livro. Então no versículo de número 8, você já começa a observar que aqui aparece anjos exercendo um ofício, um trabalho, e é isso que nós iremos falar nessa aula sobre o ministério dos anjos. Então, ministério, é uma jornada, é alguém que desempenha numa jornada um serviço, um trabalho ao Senhor. Então, os anjos do Senhor, ele tem ofícios, ele tem ordens a executar. A princípio, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que eles são espírito ministrador. Então, se ele é ministro, é porque ele tem um ministério, ele tem um trabalho a realizar. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vemos a respeito dos ofícios dos anjos é que ele serve desde o nascimento do homem, quando criança, pois ele veio a Deus todos os dias para dar o relatório. Aquela mitologia, que as pessoas criaram, que nós temos um anjo da guarda, não é bem assim. Eu acredito que nós temos, como diz a Bíblia, anjos que acampam ao redor daqueles que o temem. Então, na dimensão espiritual, nós temos anjos que recebem a ordem de Deus e que nos observa, que nos acompanha, Com certeza, desde o ventre da nossa mãe até o dia da nossa morte, nós temos esse auxílio de anjos que trabalham sobre aquele que irão de herdar a salvação. Eu não gosto muito de usar esses anjos da guarda, porque geralmente as pessoas entram pelo caminho da angelatria, mas eu sei que existem anjos de Deus que estão nos observando desde o dia que nós nascemos até o dia que nós iremos partir desta terra. Então,
Um dos ofícios dos anjos é guardar, é servir a Deus, né? Ele presta um relatório a Deus. Então, se você observar aí em Mateus 18:10, diz assim: vede e não desprezai nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, observe que existem anjos que trabalham, que exercem funções sobre aqueles que são os pequeninos de Deus. Então, além dos anjos de Deus, ele nos servirem, ele nos acompanharem, nos guardarem, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós também temos anjos do Senhor que prestam culto a Deus no céu. Então, anjos cultuam o Senhor. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 a 6, você vai observar aí, desse contexto, se você ler, que no céu há adoração, no céu há louvores que os anjos cantam para Deus. Terceiro, também os anjos do Senhor, ele tem esse ministério, ele tem essa função de comunicar a mensagem profética de Deus. Então, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua. Então, isso é uma das referências bíblicas, onde mostra anjo trazendo uma mensagem profética para a nação, para um povo, para uma pessoa. Então, existem vários versículos que anjos aparecem e traz uma mensagem. Por exemplo, Gabriel apareceu a Maria e trouxe uma mensagem a respeito que Maria ia dar luz ao Salvador. O anjo apareceu também em sonho a José. Gabriel também apareceu a Daniel e trouxe a revelação ali para Daniel das 70 semanas. Então, existem vários outros textos que comprovam que os anjos ele comunicam a mensagem profética da parte de Deus, traz um recado. Os anjos também é um detalhe, além dos anjos ser chamados de filho de Deus, de varões, os anjos também eles são chamados de estrelas. Então, em Isaías capítulo 14, versículo 12, nós em outras aulas nós iremos abordar esse versículo com mais detalhe, porque de respeito àquele anjo, querubim, né? Lúcifer, que se rebeliou, mas quando Isaías vai escrever sobre ele, menciona que ele é o quê? Ele é uma estrela. Então, 14, 12. Como caíste, ó do céu, ó estrela da alva, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. E tu dizes no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Então, mais uma vez aqui faz menção dos anjos do Senhor. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4, naquele texto onde fala sobre a mulher e o dragão, né? E o dragão leva consigo a terça parte das estrelas com a sua cauda. Então, se você observar, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Então, se você observar o contexto, as estrelas ela faz menção aos anjos do Senhor. Também lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, também aparece ali as estrelas de Deus se regozijando, menção dos anjos do Senhor. Outro versículo, né? A quinta verdade que nós vemos aqui é que eles são os ministros. Esse versículo nós já lemos já várias vezes. Então, os anjos ministram em favor daqueles que irão herdar a salvação. Além de eles ser ministros, eles têm essas qualidades. Eles se alegram, eles ficam regozijados, né? Alegram-se jubilosamente quando o pecador se arrepende. Então, em Lucas capítulo 15, versículo de número 10, diz que a alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Então, Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele também faz o quê? Cuidam de registrar esmola e orações diante de Deus. Esse versículo, ele tem que ser entendido da forma que nós falamos aqui e que está posto no slide, porque se você observar um detalhe, 10 e 3 de Atos dos Apóstolos. Observe só. Atos 10 e 3, quando o anjo do Senhor aparece a Cornélio. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia Cornélio, e este fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e a tua esmola têm subido para a memória diante de Deus. Então, observe só, essa expressão aqui dá a se entender que os anjos do Senhor, eles trabalham, né, para Deus, cuide e registrar, eles trabalham registrando informações, pois Deus é onisciente, mas os anjos não são. Então, os anjos, para ser uma testemunha, para testemunhar, né, para ser vamos supor assim, um júri, porque Deus confessa o nosso nome diante dos anjos. Então, observe que os anjos do Senhor também participam desse registro aí. Não porque Deus precisa de livros, de informações, mas os anjos, por não ser onisciente, eles precisam registrar. Então, esse versículo tem que ser entendido desta forma. Então, nós lemos esse versículo e entendemos que Deus tem anjos que trabalham para registrar. Então, se você observar, então nós vemos anjos com livro, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 10, você vê um anjo bem forte, que ele tem um livro na mão, né? Então você vê o anjo levando as orações, misturando a oração com incenso. Então isso faz parte de um registro, né? Eu não sei como ele faz isso, mas os anjos registram para servir de testemunho, de memorial diante de Deus. É como lá no céu tivesse o livro das crônicas, o livro da memória. Outro detalhe a respeito dos anjos é a sua aparência. Irmãos, observe que a sua aparência ela é tremenda. Eu quero ler aqui em Juízes 13 e 6, quando o anjo do Senhor aparece ali a Manoá, né? E também aparece a sua esposa. Se você observar como é que ela descreve o anjo do Senhor, ela olha para a sua aparência e diz assim, ó, Juízes 13:6. Juízes 13 e versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Terribilíssimo, ó. Terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então, se você ler todo esse contexto aqui, da aparição desse anjo para Manoá e também para sua esposa, você vai observar que quando ele sacrifica um sacrifício ao Senhor, esse mesmo ser que aparece, esse personagem, ele sobe ali no sacrifício, na fumaça do sacrifício. Versículo 20, 13 e 20. E sucedeu que subiu da chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá, sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Então o anjo do Senhor, ele tem essa aparência tremenda.
Outro detalhe a respeito dos anjos: não tem carne nem ossos, mas manifesta-se com aparência e forma humana. Então Jesus trouxe um texto muito maravilhoso em Lucas capítulo 24, versículo de número 39. Ele diz assim: vedes a minha mão e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, os anjos do Senhor, ele não tem carne nem tem osso, então são espírito. Eles são espírito. Agora, os anjos do Senhor, ele pode aparecer numa forma humana. Então, há vários textos bíblicos, nós iremos marcar uma aula para mostrar todas as referências bíblicas a respeito dos anjos. Então, por exemplo, o anjo visitou uma forma humana Abraão no capítulo de número 18. O anjo apareceu de forma humana a Gideão, a Jacó. Então, observe que ele pode vir na forma humana que nós conhecemos como teofania angelical. Pode ser confundido com espírito maligno. Pode. Então Jó teve uma experiência, né? Jó 14, 15 a 16. Eu acho interessante, que ele não é um versículo muito observado, lido nas igrejas, mas observe só aqui, esse versículo. Ó. Jó 4, 15, 16. Então o Espírito passou diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conseguia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Então, se você observar aí, Jó, ele tem essa experiência. Então, não foi um espírito maligno, foi um anjo do Senhor que apareceu ali a Jó, né? E Jó ficou ali espantado, perplexo, pelaquela aparição daquele ser. Agora nós vemos que os anjos aí, nós já falamos é só para os irmãos ter acesso aí ao slide. Os anjos ele cantam no universo com a aparência de astro da natureza celeste, tais como as estrelas. Então Jó 38, 7 faz menção aos anjos do Senhor cantando. Então também isso é um serviço, eles cantam para Deus. Os anjos não conhecem todas as coisas. Então Jesus, ele quando dá um sermão ali em Mateus 24, a respeito da sua vinda, né, em glória, do dia do arrebatamento da igreja, ele disse assim, mencionando os anjos. 24:36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, os anjos do Senhor, ele não conhece todas as coisas, não são oniscientes. Eles são, sim, independentes de Deus. Tem muitos mais força do que os homens. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, Pedro vai mostrar que os anjos eles são magníficos em poder. Ó, versículo de número 2 de 2 Pedro, versículo 11. Enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo blasfemo diante de Deus. Então, é uma referência bíblica que mostra que os anjos, ele foi feito em força e poder. Então, tem mais força do que os homens, os anjos de Deus. Meus queridos, novamente aí, né, para ser mais didático. Então, no slide anterior, eu coloquei aí, definindo que os anjos ele têm força, mais força que os homens. Agora, no mesmo versículo, ele tem mais poder do que os homens.
Também nós lemos já esse versículo lá de Juízes 13 e versículo 19, né? Lemos o 20, vou ler o 19 também. Ele pode fazer maravilha. Então, quando Manoá e a sua esposa estavam a oferecer o sacrifício a Deus, o anjo que lhe aparecia fez isso aqui, ó. Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjar e ofereceu sobre uma penha, que é uma rocha, ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. Então, os anjos, ele faz maravilha. Com Deus, ele faz maravilha. Também os anjos têm essa capacidade. Eles se locomovem, voam e se transportam. Então, Deus o fez subir a escada de Jacó, que Jacó viu, por degraus. Então, eles são obedientes e maiores que a sua missão. Eles são obedientes e maiores que a sua missão. Então, observe só. Gênesis 28 e 12 diz que Jacó teve uma visão. Naquela visão viu uma escada que ligava a terra e até o céu. E ele viu anjos de Deus que subiam e desciam. Então, esse subir e descer mostrava uma velocidade muito grande, que os anjos transportam rapidamente, eles voam rapidamente, né? E que ele veio executar a sua missão. Então, eles são obedientes, né? Eles são obedientes à sua missão. Ele obedece a Deus. Então, os anjos também com a sua glória, né? Por ele ser glorioso, eles são radiantes. Então, com a sua luz, ele pode iluminar a terra. Então, Apocalipse 18 e 1, vai aparecer esse versículo que diz que o anjo do Senhor, ele apareceu e iluminou a terra. Então, vou ler aqui Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tem o poder, que tem grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, ele tem essa radiação, né, essa luz dentro de si, ele reflete essa glória de Deus. E por fim, para nós encerrarmos hoje essa primeira parte, os anjos, eles vão vir com Cristo para governar. Então, em Mateus capítulo de número 25, versículo 31, Cristo, quando voltar em glória junto com a igreja, vai voltar também com os santos anjos. Para quê? Para cumprir o seu propósito, dar livramento a Israel, suplantar o anticristo, e também ele vai implantar o milênio. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu não sei qual será o papel dos anjos no milênio aqui na terra, mas os anjos junto com a igreja e Cristo irá governar todo esse planeta Terra e também esse universo. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus e vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que nós ensinamos a palavra de Deus. Pai de amor, Santo Deus, obrigado por tua inspiração, por tua graça, por tua bondade, Senhor. Nós aprendemos, ó Pai, algumas características, ofício, trabalho dos anjos, a sua aparência, ele como os anjos, como eles são, Senhor. Pai de amor, Pai Santo, que o Senhor possa nos dar ciência, entendimento, Senhor, aos teus servos. Edifica o teu povo, os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Você aí que não é inscrito, inscreve no canal para você receber mais notificações, mais vídeos como esse. Nós iremos dar continuidade ao estudo dos anjos, doutrina da angelologia. Deus te abençoe.